Olá, muito boa noite a todas as mulheres iluminadas, maravilhosas de todo o Brasil que estão comigo aqui nessa noite, nesse momento muito especial. Eu quero dar todas vocês as minhas boas-vindas. Quero que neste encontro especial, o encontro Sou Mais Eu, que eu preparei com tanto carinho que você possa desfrutar desse momento. Vai se acomodando aí no lugarzinho que vocês escolheram para assistir esse nosso aulão. Pede o maridão aí para dar só um tempinho, os filhos também, porque hoje vai ser uma jornada maravilhosa que você vai viver. Seria muito bom se cada uma de vocês também pudesse desligar as redes sociais, tudo aquilo que vai distrair vocês na noite de hoje. Fico feliz e contente de estar sendo aqui um instrumento de levar todo esse conhecimento para vocês. E uma coisa eu falo para vocês, depois que a gente vê, não tem como desver. O conteúdo de hoje é muito denso, é muito maravilhoso e libertador. Já fala com a família que você vai precisar realmente desse tempinho, tá bom? Pega papel, caneta, porque será fundamental para vocês aprenderem passo a passo no dia de hoje. E chegou o grande dia do nosso encontro Sou Mais Eu. Hoje você vai descobrir o primeiro passo para vencer a insegurança, para você se comunicar com autenticidade, confiança e liberdade. Eu sou Ana Paula Costa, fotógrafa premiada e analista comportamental. Sou mentora, palestrante e essa noite vou te conduzir para uma jornada de autoconhecimento. Há muitos anos trabalho com mulheres diante da minha câmera. Para quem não sabe, eu trabalho com fotografia há mais de 15 anos e foi exatamente nesse local de experimentar, experienciar o comportamento de outras mulheres tão maravilhosas diante da minha câmera. Eu pude perceber tantas mulheres inseguras, mulheres que são tão perfeitas, maravilhosas, são exploradoras do seu próprio conhecimento e chegam aqui no estúdio fragilizadas, com autoestima baixa, não acreditando no seu potencial. E são mulheres extremamente inteligentes. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você já experienciou esse sentimento de não se conhecer, não estar entendendo o que está passando com você, porque você se sente tão fraca, porque você acaba ali duvidando de algo que você acredita. Por trabalhar com tantas mulheres, eu pude perceber a fragilidade delas, o medo delas, a insegurança delas. E isso foi me trazendo uma curiosidade. Por que aquela mulher diante da minha lente, tão maravilhosa, iluminada, com uma pose elegante, tão determinada e se sentindo tão fraca, insegura, com a autoestima baixa? Será que aquela mulher que está ali, ela não foi machucada ou alguém colocou sobre ela um rótulo? Muitas vezes a gente cruza com mulheres que são tão bonitas e fala assim: "Olha, eu tô me sentindo tão feia hoje", e você procura onde que tá e você não acha. Aquela mulher que se posiciona muito bem, mas tem medo de falar, se posiciona aparentemente, mas por dentro tá assim, fazendo algo que parece que para ela tá enorme, tá pesado, com medo de tantas críticas. E foi através dessas mulheres que eu também percebi que eu precisava me conhecer, que eu precisava entender o que passava na minha cabeça também. Porque eu estava ali com a câmera na mão, diante de uma mulher, e às vezes eu estava sentindo o mesmo que ela. Foi exatamente nesse momento que eu precisei realmente me conhecer mais, me sentir mais, me perceber mais. Porque muitas mulheres acabam se distraindo em determinados momentos, começa a sentir frágeis, inseguras e acha que às vezes só um ensaio vai resolver. E tudo isso é efêmero, é passageiro. Um ensaio ele resolve momentaneamente ali. Você vai postar suas fotos nas redes sociais, vai receber elogios, a sua energia vai aumentar, mas depois ela vai cair. É um efeito sanfona. Quando a gente não se conhece, a gente não se percebe, a gente não sabe nem o que está sentindo, a gente sabe que é medo, a gente começa a enfraquecer a nossa essência, o nosso estado de alegria, a nossa percepção da vida, e tudo começa a ficar distorcido demais. Exatamente isso estava acontecendo comigo também.
E percebendo todo o estado de comunicação que a gente sempre está ali dirigindo uma mulher, conversando com uma mulher, eu aprendi uma coisa. A forma que você se comunica é a forma como você se enxerga, é a forma como você trata você mesma. Às vezes a gente está ali numa conversa com uma mulher, dirigindo ela, olha, coloca a mão aqui, se posiciona assim, ela, ai, mas eu não gosto do meu braço, eu não gosto disso, ai, eu tô me sentindo tão feia, insegura. Ali ela já está conversando com ela mesma. E é nesse ponto que eu quero chegar com você nessa noite. Quantas vezes você se olha no espelho e você enxerga uma mulher caída, uma mulher debilitada, uma mulher insegura, uma mulher que não tem posicionamento, e você começa a duvidar de si mesmo. Você começa a colocar defeitos em você. Aquele defeito que você ouviu lá atrás de alguém, você começa a acreditar que ele faz parte da sua identidade. Aquele defeito que alguém tentou te embutir, você não se conhece, você não sabe se aquilo é algo que você precisa melhorar ou se é algo que a pessoa está falando sobre ela mesma. O autoconhecimento te ajuda a expandir esses horizontes. Então, quando você tenta resolver essa dor de uma forma mais difícil, eu estou aqui essa noite para conduzir você para um caminho e uma percepção diferente. Eu quero convidar todas vocês para estarem aqui no agora. É o momento mais importante da sua vida. É o momento que você está experienciando se conhecer, experienciando se perceber. Existe coisas sobre você que você nem imagina. Quando eu me conheci, eu fui descobrindo tantas coisas sobre mim que eu chego a ficar emocionada. Existe um caminho diferente para você se conhecer. Existe um caminho que vai te levar até a luz realmente. Essa lucidez, essa clareza de quem você é e de como você funciona, que vai trazer uma consciência para você, uma clareza tão grande que você vai olhar para aquilo e falar: como eu não via isso sobre mim? Por que eu não aprendi isso antes? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso comigo mesma? Existe uma forma correta da gente entender, experienciar esse conhecimento. E é através da consciência, da comunicação, que você vai chegar à sua liberdade. A liberdade de se posicionar com autenticidade, falar com confiança, conhecer a sua própria narrativa, a sua voz, o que que você tem de tão especial, de tão forte que você não está usando. Hoje, nessa noite, eu quero levar vocês para essa jornada. Estejam aqui comigo, porque eu tenho certeza que hoje esse primeiro passo que vocês estão dando vai fazer toda a diferença até o final do ano. Eu tenho certeza que o que vocês irão aprender hoje, e eu vou mostrar para vocês esse caminho, eu tenho a plena consciência que se transformou em mim, em algumas alunas minhas, vai transformar você nessa noite de hoje. E que bom que você está aqui para viver esse momento. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo aqui, eu posso fazer um combinado com vocês? Vocês estão animadas? Eu vou fazer um combinado com vocês aqui. Se algo doer, é para você levar e resolver. Eu tenho o costume de dizer, se doeu, toma que é seu. Porque nós vamos falar coisas aqui que você precisa ver, depois que você vê, não tem como desver mais. É maravilhoso a gente conhecer aquilo que a gente precisa transformar. Porque senão você fica, tipo, na vida sem saber isso e acaba não evoluindo no próximo passo. O que vocês vão aprender hoje aqui, gente, é tão libertador que realmente vai fazer diferença na vida de vocês. Então, eu preciso que vocês estejam aqui no agora, consciente comigo, para aprender tudo aquilo que eu vou ensinar para vocês nessa noite. E olha, se doer, não vem sair da aula não, a gente tem que resolver. Tem coisas que a gente precisa abrir os olhos, ver e mexer. Não tem como eu ficar só empurrando para debaixo do tapete uma poeirinha que tá ali. Eu preciso levantar esse tapete, limpar aquela poeira, para assim perceber que aquilo que estava me matando, o mofo, estava ali debaixo. Então, hoje nós vamos abrir essa jornada, essa caixinha de Pandora, ok? Então, tudo que vocês experienciarem aqui, eu preciso que vocês consigam se questionar. Olha, eu tô agindo assim. Assumir. Muitas mulheres não querem assumir os próprios erros, onde que tá errando, o que tá fazendo. Gente, isso é autorresponsabilidade. A gente precisa nos conhecer e a gente precisa mexer naquilo que a gente precisa evoluir. Então, eu quero combinar com vocês essa noite, ok? Tá todo mundo aqui comigo.
Todo mundo aqui no agora, escrevam aqui nos comentários, no chat, fala: "Eu estou aqui no agora, Ana, cada dia melhor". Isso aí, vamos fazendo esse movimento. Estou aqui tão feliz de estar essa noite quentinha com vocês. Então nós vamos experienciar esse momento. Eu quero só que vocês tenham a autorresponsabilidade de assumir aquilo que precisa mexer e o que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, ok? Vamos para o próximo passo. Então vamos começar aqui quebrando as crenças limitantes. Vocês já cresceram ouvindo essas frases, várias frases que nós crescemos ouvindo e percebendo, acreditando e tomando como verdade. Essa frase eu tenho certeza que você já ouviu. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratada. Hoje eu quero te levar para uma outra perspectiva. Você não é os outros. Como você vai tratar alguém que você não sabe como ela funciona? Vou dar um exemplo bem claro nessa aula aqui hoje. Imagina você tratar uma pessoa que não gosta de abraços, mas você ama abraçar as pessoas, cheia de energia. Aí você vai ali tratar aquela pessoa achando que está fazendo bem, mas você está fazendo um pouquinho de mal para aquela pessoa. Quando a gente começa a se conhecer e a gente conhece como aquela outra pessoa também funciona, a gente começa a experienciar o mundo de forma diferente. Eu não vou abraçar uma pessoa que é extremamente tímida, que vai se sentir incomodada com o meu abraço, mas eu gosto de receber abraços. Então, essa frase começa a mudar todo o sentido do jogo. Como eu vou tratar uma pessoa como eu gostaria de ser tratada, sendo que a outra pessoa funciona de outra forma? Será que eu vou dar um beijo naquela pessoa? Será que eu vou abraçar? Será que eu vou tratar ela com muita energia? Ou vou deixar ela num ambiente mais calmo, tranquilo e acolhedor? Às vezes ela gosta de ser bem recepcionada. Não estou falando para ninguém, tá, gente? Por favor, não estou falando para ninguém tratar o outro mal ou ser fria e indiferente com aquela pessoa. Mas perceber, começar a observar como você funciona e como o outro funciona. Se a outra pessoa chega cheia de energia, oi amiga, abraça como ela. Se outra pessoa chega mais condescendente, mais observadora, oi, boa noite, como é que você está? Seja bem-vinda, bem-vindo. Não tem como eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, sendo que o outro funciona de outra forma. Essa frase muda muitas coisas. Você deve ter ouvido dos seus pais, seja gentil, educada. Isso tudo bem, gente. Gentileza gera gentileza. Eu estou falando de trato. Não tem como eu tratar uma pessoa como eu gostaria de ser tratada, sendo que eu não sou a outra pessoa. Isso aí já é para você começar a observar de uma forma diferente, um outro ângulo, com outras lentes, que o outro funciona diferente. Às vezes você chega tão agitada em alguns lugares, as pessoas estranham, assustam, ai, chegou o barulho. Outras vezes você chega um pouco mais quietinha. Então, cada pessoa funciona de uma forma. É nesse caminho que eu quero trazer vocês aqui, a observar como as pessoas funcionam. E às vezes vocês vão se reconhecer em alguns comportamentos que eu vou citar por aqui. Agora eu acho que vocês estão se identificando. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat. Eu sou essa pessoa barulhenta, eu sou essa pessoa mais quieta, eu gosto mais de ser quietinha. Quero conhecer um pouquinho mais da energia de vocês. E lá em 2019, quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, eu comecei a perceber e a experienciar o comportamento humano. Eu fui como aluna, fui mapeada, tive o meu diagnóstico, saiu como comunicadora. No primeiro momento eu falei, eu já sabia, eu me comunico muito bem com as pessoas. Gente, mas todo o meu laudo estava negativo. Eu comunicava de forma errada, de uma forma que não trazia resultados. E aquilo me deixou muito chateada no dia. Eu fiquei muito assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E ali a minha professora foi me conduzindo numa devolutiva e eu fui ficando apaixonada por coisas que eu estava vendo sobre mim. E naquele exato momento que eu fui percebendo o tanto que eu não me conhecia, eu estava com tanta sede de me conhecer mais e mais, que eu entrei, paguei uma mentoria muito alta, mas eu quis investir em poder ajudar as pessoas também, como eu estava sendo ajudada. Então eu entrei logo em seguida que eu fiz todo o meu mapa, meu diagnóstico saiu, tive minha devolutiva, eu quis ser uma analista comportamental. Eu vi o quanto eu poderia ajudar as pessoas, porque eu senti que aquilo ali era a minha missão, era o meu propósito.
E ali mais eu não parei. E fui investindo cada dia mais em mentorias de alto valor. Valor alto mesmo, gente. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou no transbordo. Vocês estão assistindo uma aula gratuita, eu não tive essa oportunidade. Deem muito valor, porque o que vocês estão aprendendo hoje pode mudar muito a sua vida, como mudou a minha. Espero muito poder pegar na mãozinha de vocês e continuar com essa jornada de auto se conhecer, porque é muito importante para todas nós. Todos os meus indicadores estavam negativos, energia de campo estava baixa, a autoestima estava baixa, não teria como eu disfarçar essa mulher toda insegura que estava dentro de mim, com maquiagem, com ensaio de foto, com qualquer coisa, com uma roupa nova, não iria funcionar. Eu teria que mexer aqui dentro para poder me tornar mais confiante, mais iluminada, mais pronta para o que eu queria fazer. E hoje estar aqui nessa noite com vocês me deixa emocionada, porque algumas pessoas já conhecem a minha história, outras pessoas não conhecem a minha história. Eu vou compartilhar a minha história com vocês. É uma história, gente, muito bonita. Eu não falo que é uma história ruim. Ninguém tem uma história ruim. A gente tem história de aprendizado. Há 10 anos eu vivi um relacionamento muito tóxico, que me maltratava muito, verbalmente, psicologicamente. E antes de conhecer a mim mesma, eu não sabia se aquela pessoa estava falando de mim era algo bom, se era algo para me ajudar, porque eu ouvia muito isso. Eu tô falando para o seu bem. E aquilo me machucava muito. Então era muito difícil para eu lidar com outra pessoa de um perfil mais rígido. E eu toda sentimental, mais sentimental, tudo que falava pra mim era muito grande. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Muitas vezes eu tentava ser uma outra pessoa, porque eu achava que eu teria que fazer algo pra agradar aquela pessoa, porque eu estava num relacionamento, num casamento, mas até então eu não sabia que era tóxico, que estava me fazendo mal. E aquilo ia tirando pedaços de mim. Eu, tá, não vou vestir essa roupa mais, porque realmente você falou que não combina comigo, então eu não vou vestir mais. E aquilo foi se tornando algo tão comum que eu passei a acreditar que eu era aquela pessoa. Eu teria que me vestir da forma que a outra pessoa gostava. O meu cabelo era da forma que a outra pessoa achava que ficava melhor. A minha maquiagem. Por fim, eu já não tinha mais essência. Eu não tinha nem tomada de decisão para as coisas que eu queria para minha vida. E tudo aquilo que o outro falava, eu acreditava, tomava para mim e seguia na vida. Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente fala: não, aqui é meu limite. Não, eu gosto. E pode parar com isso. Olha, não permito que você venha até aqui. Isso aí é sobre você, não é sobre mim. Então, muitas vezes a gente entra em relações, amizade, pessoas que você acaba estando fraca ali emocionalmente, ou pode ser por um trauma, ou uma dependência emocional, mas ali tá o problema. E ainda acontece de você não se conhecer. Você vai se moldando à forma que o outro vai dizendo que você precisa fazer dessa forma. Essa tomada de decisão é melhor para você. Você tem que vestir isso, fica melhor em você. O seu cabelo fica melhor curto do que longo. É melhor você fazer um coque, é melhor você fazer assim. Batom não fica bom para você. E você vai se perdendo. Bom, eu prometi não me emocionar essa noite, mas eu trouxe, como sempre, né, gente, esse lado meu professora, eu trouxe para vocês algumas frases que eu ouvi. Eu já rasguei essas frases, mas eu decidi fazer isso nessa noite de hoje com algumas mulheres, porque eu tenho certeza que talvez alguma frase você já ouviu. Vocês estão preparadas? Foi exatamente aqui nessa história que eu comecei a querer aprender mais sobre mim. Eu precisava me conhecer. Eu tinha que me tirar daquele lugar. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que experienciar quem era a Ana Paula naquele casamento, quem era a Ana Paula como fotógrafa. Imagina, eu, fotógrafa, levando autoestima para as mulheres e a minha estava esmagada. A minha autoestima estava no limbo. A minha energia estava baixíssima. Como eu poderia ser uma fotógrafa renomada, premiada,
uma das mais disputadas no mercado, e a minha autoestima mesmo estava embaixo. Estava usando uma máscara para conseguir sobreviver, e aquilo estava me matando todos os dias. Todos os dias. Só pelo fato de não me conhecer, de não saber quem era a Ana Paula, a comunicadora. Eu não sabia qual parte de mim avançar. Vocês vão aprender muitas coisas essa noite. Vocês estão preparadas? Eu vou rasgar cada frase aqui, na frente de cada mulher que está comigo essa noite. Porque eu ouvi cada uma delas. Eu não trouxe nem 1% das frases que eu ouvi. Espero que hoje eu possa ajudar uma mulher a rasgar uma frase dessa. Vamos lá? Essa é uma frase que eu ouvi que me deixou muito dependente dessa pessoa, porque eu passei a acreditar nisso. Eu comecei a ficar realmente dependente dessa pessoa, porque ela falava isso pra mim todos os dias. Sem mim você não é nada. Sem mim você não é nada. Eu vou rasgar essa frase aqui porque eu tenho quase certeza que alguma mulher já ouviu isso. Sem mim você não é nada. Eu comecei a acreditar que qualquer projeto que eu fizesse sem aquela pessoa, eu não iria conseguir vencer. Porque eu acreditei nisso aqui, ó. Que sem ele, eu não era nada. Então, eu vou rasgar essa frase aqui, ó. Se você ouviu isso hoje, ontem ou algum dia, você é tudo. Você é tudo. Vamos para a próxima. Você só consegue porque eu estou aqui. Você só consegue algo quando eu sempre conquistava alguma coisa, algum prêmio na fotografia, ou era chamada para palestrar. Olha, você só conseguiu porque eu estou aqui. Gente, isso é doído. Muito doído. Trouxe aqui para poder rasgar todas com vocês. Porque eu já rasguei, eu já ressignifiquei, eu segui minha vida, graças a Deus eu só bênção. Porque o autoconhecimento me tirou desse lugar. Meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sou grata, eternamente grata para a minha mentora que me ensinou isso e que eu estou aqui hoje nessa noite ensinando isso para vocês. Você só conseguiu porque eu estou aqui. Não, você conseguiu pelos seus méritos, pela sua confiança, pela sua inteligência, porque você é extremamente maravilhosa. Você conseguiu por causa disso. Você não conseguiu por causa de ninguém, não. Porque você tomou a decisão, foi lá. Você conseguiu por causa disso. Você se acha, né? Você se acha. Não, querido. Eu não me acho, eu sou. Quem acha não tem certeza, eu tenho certeza. Ai, meu Deus, essa é terrível. Eu falo isso para o seu próprio bem. Ao bem disfarçado de mal aqui, ó. Eu falo isso pro seu bem. Eu ouvia isso aqui a cada 20 minutos. Olha, eu tô falando pro seu bem. Não tá falando pro meu bem. Pra me deixar com autoestima baixa, pra tirar a minha energia. Por isso que a minha energia lá no meu diagnóstico tava zerada, tava no limbo, tava negativa. Tava pior do que no Serasa. Meu nome não tava nem no Serasa, mas a minha alma já tava. Gente, essa aqui, ó, me fez chorar noites e noites, tá? Só porque eu deixei uma blusa fora do lugar. Sabe quando você chega cansado do ensaio, quando você chega cansado do serviço, você vai ali, tira seu sutiã, descansa um pouco. 1 minuto que você pega, vai tomar um chá. E se deixar alguma coisa fora do lugar, você já é considerada porca. Você é porca. Nossa, isso me doeu tanto. Ai, gente, porca. Sou linda, maravilhosa. E você também. Nossa, essa aqui eu tenho certeza que muitas mulheres já ouviram. Gente, vocês estão preparadas? Você fala sem pensar. Claro. Você não deixa eu nem raciocinar, não deixa eu pensar, não deixa eu ter uma ideia. E quando eu falo, você me corta. Então eu falo sem pensar? Não. O problema não sou eu. Isso não faz parte mais. Tô rasgando essa frase. Você não fala sem pensar. Bom, essa aqui, gente,
Se vocês estiverem num relacionamento assim, está na hora de você se conhecer. Porque às vezes você pode estar vivendo um relacionamento tóxico. Eu não estou aqui para fazer nenhum casal separar. Mas você tem que se observar e se perceber, ou pelo menos colocar limite. Combinado assim? Ou pelo menos colocar limite. Eu escutei isso, você é burra. Você é burra. Eu já não tinha mais nem capacidade de pensar. Os livros que eu estava lendo eram livros para outra pessoa inúteis. Claro, eu acho que eu estava fazendo um pouquinho de medo nele, né, gente? Porque eu estava começando a experienciar a jornada de autoconhecimento, eu estava me conhecendo. E quando o outro percebe que você está rompendo a bolha, começa a ficar com medinho aí. Agora, isso aqui, essa aqui doeu. Essa aqui doeu. Porque fala mais do que alguma característica, fala da minha origem. A cor da sua pele, ela tem que ser o seu orgulho, a sua bandeira. Eu amo a minha cor. E quando alguém citar a sua cor, alguma característica do seu corpo, corre dessa pessoa. Eu fui chamada várias vezes de preta desbotada. Preta desbotada. Preta desbotada. Não, eu sou uma preta bem iluminada. Bem linda. Ai, gente. Essa aqui, ó, batom vermelho não combina com você. Por isso que muitas lives eu uso batom vermelho, vídeos que eu gravo pra vocês. Porque isso aí, ó, já é uma quebra daquilo que eu ouvia. Vencendo algo que eu ouvi a vida inteira. Batom vermelho não combina com você. Todas as cores de batom combinam comigo. Ai, gente. Essa live aqui maravilhosa só pra mulheres. Como eu estou bem. Graças a Deus. Me conhecer me fez muito bem. Não, você não vai gastar isso. Não permito que você compre. Meu cartão, meu dinheiro, eu não poderia comprar nenhuma roupa pra mim, sem pedir permissão. Ai, meu Deus. Gente, eu fui essa mulher, eu tô abrindo isso aqui com vocês nessa live de hoje, só porque nós estamos aqui num lugar seguro e acolhedor. Mas porque muitas pessoas conseguem olhar a outra pessoa, mas não conseguem olhar o bastidor delas. Eu enfrentei muitas coisas. Eu venci as barreiras, camadas que colocaram sobre a minha identidade depois que eu descobri tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje. Sobre os perfis comportamentais, como você funciona, o que rege a sua essência, tudo. Você vai ficar fera nisso. Você não vai deixar ninguém mais fazer isso com você. Você vai tomar decisões com muita lucidez, com muita sabedoria. Sabe o que a pessoa falou comigo? Você me faz sentir vergonha alheia. Pra quem não sabe, é aquela vergonha que você passa com outra pessoa de participação. Nossa, me faz sentir vergonha. Você sai comigo ou fala algo, você me faz sentir vergonha. Meu Deus do céu. Socorro, Deus. Graças a Deus. Obrigada, autoconhecimento. Obrigada, perfis comportamentais. Obrigada, essência humana. Obrigada por me ajudar a experienciar esse momento e hoje trazer essa lucidez para essas mulheres. Se eu fosse você, eu apagaria esse vídeo. Eu apaguei. Eu apaguei, gente. Eu apaguei. Gente, graças a Deus isso não me dói mais, porque eu me conheci. Porque eu me percebi. É lindo quando você se conhece. Vamos pra aula? Quem tá animado aí? Vamos pra aula? Vamos pra próxima etapa do nosso encontro Sou Mais Eu. Pra quem gostou da minha história, escreva aqui nos comentários. Pra quem também passou por isso, escreva aqui no chat aqui, eu quero ver. Vamos colocar todo mundo aqui. Eu não sou isso, eu não sou essa pessoa, eu não sou esses rótulos. Quando você se conhece, você se percebe, você se posiciona. Quando você se conhece, você se percebe, você sabe aquilo que está errado, que estão fazendo com você. Quando você se conhece, se percebe, conhece a sua força, ninguém te segura. Você se torna imparável. Vamos que vamos? Vamos conhecer os perfis de essência? Vamos para a próxima aula. Ela vai ser com tela dividida. Eu vou levar vocês para essa aula agora, tá bom? Fechando aqui meu bloco.
Eu sei que vocês estão super, assim, animadas com a aula, mas agora a gente vai baixar um pouquinho essa energia para a gente prestar atenção. Quero saber se vocês estão aqui comigo no agora, para a gente iniciar essa jornada. É hoje que você vai conhecer o seu perfil de essência. Talvez você conheça ele hoje ainda. Vamos ver. Vai depender de você, se você vai perceber, experienciar, sentir, até porque somente algumas características não podem definir realmente a sua essência humana. Por aqui vocês vão começar a dar o primeiro passo para entender que existe 4 perfis que regem a essência humana: o executor, o comunicador, planejador e analista. Mas todos esses perfis comportamentais estão dentro de nós. Então, eles já nascem com a gente. Somente um desses perfis comportamentais que rege a nossa essência humana. Como você percebe a vida, como você sente a vida, como você caminha, toma as decisões. É apenas um que vai manifestar com mais naturalidade em você. É essa força predominante que ajuda você a revelar a sua essência. O outro também. Vocês vão começar a perceber, a experienciar um pouquinho aqui da jornada de autoconhecimento. Algumas de vocês, com certeza, vão começar a identificar ali alguma característica que talvez tenha dentro do seu perfil comportamental, mas a gente só vai saber isso quando a gente for mais para a camada profunda. Então, se você começar a se reconhecer, eu quero que vocês escrevam: olha, eu conheço uma pessoa aqui. Vai escrevendo aqui no chat, que é muito legal quando a gente começa a se reconhecer, a gente começa a entender um pouquinho ali. Ai, meu marido é assim, a minha... Vocês estão preparadas? Vamos falar da executora? Ela que tem ação, decisão, resultado e velocidade. É um perfil, gente, que trabalha muito essa força. Tanto da ação, tudo que você pedir para ela já vai executar, ela já vai fazer com muita força de perfil. É um perfil que tem muita energia, é um perfil que ama desafios. Se você colocar um desafio para essa pessoa, ela vai fazer. Ela vai te provar que ela dá conta, ela vai te provar que ela tem força de perfil para fazer isso. Ela compete com ela o tempo todo, gente. Ela o tempo todo ela tá competindo com ela mesma, ela não quer competir com as outras pessoas. Está nela isso, e já está na mulher que é executora essa ação, essa tomada de decisão rápida, de levantar e sair fazendo primeiro. Ela já viu o ponto onde que ela vai acertar, ela fala, vamos, e vai. Ela não espera ninguém, ela tem a velocidade dela, a força dela, ela voa rumo ao seu resultado. É um perfil que gosta de resultado. Não gosta de dormir sem ter resultado nenhum, achar que perdeu tempo o dia todo. É um perfil que tem uma velocidade maior do que todos os outros perfis e ela busca realmente esse resultado. O que podemos ajustar para essa executora ter mais ganhos? O que a gente precisa trabalhar mais nesse perfil? Porque também tem seu lado sombra. Esse é o lado luz e tem o lado sombra. Ela começa a agir antes de ouvir. Quando ela faz isso, quando uma pessoa vai agir sem ouvir ou sem planejar, ela vai ter que voltar e fazer de novo. Ou às vezes ela não vai enxergar detalhes dentro do que ela precisa ir para ela alcançar o resultado dela. E chegando lá no final, que ela fala: poxa vida, não pensei nisso, eu precisava disso. Então ela perdeu tempo e isso traz para ela frustração. Porque ela já saiu na velocidade muito rápida, já foi executar, nem ouviu o que era para fazer e já foi fazendo. Então, às vezes, ela tem que fazer sempre de novo algo, porque para ela a velocidade é tudo, já quero fazer, não quero esperar. Para ela é perder tempo planejando, vendo onde que ela precisa ver. Então, a gente precisa ajustar esses conformes para a executora estar na sua melhor versão, porque se ela já vê longe, imagina quando ela trabalha aquele perfil que ela precisa elevar dentro dela mesma, que é o planejador, ela precisa estar mais planejadora ali, mais analítica, e ela só está na ação. Então a gente entende que o resultado precisa ser analisado, planejado, para a gente conseguir chegar onde que a gente precisa chegar, gastando menos tempo, menos energia e gastando menos força do perfil. Então quando você pensa antes de agir, você tem melhores resultados. Mais uma característica dela que é a impaciência, onde que a gente precisa trabalhar. Ela pede algo, ela não sabe esperar, ela mesma pega e vai fazer. Ela é impaciente com pessoas mais lentas do que ela, tanto no raciocínio quanto na ação. Ela não consegue esperar o tempo de maturar um projeto. A impaciência dela tem que ser trabalhada. E a gente trabalha muito dentro aqui das nossas mentorias com a executora, um plano de carreira para ela entender a rotina, para ela poder trabalhar um pouco mais
o planejador dela, para a gente conseguir diminuir essa impaciência, para ela entender que tudo tem o seu tempo. E vamos falar também da impulsividade dela. Ela é uma pessoa que pensa rápido, ela vai te dar respostas direto ao ponto. Muitas vezes ela vai ser interpretada como arrogante, porque ela já te deu a resposta sem fazer rodeios. Ela é direto ao ponto. E se for um perfil mais sensível, você vai sentir que ela foi grossa. Mas ela viu, analisou e deu a opinião dela muito rápido. Ela já é rígida por natureza, mas isso é um lado que tem que ser trabalhado para ela poder ser melhor entendida, ser melhor vista e ter melhores resultados, às vezes porque ela afasta as pessoas que ela precisa para se conectar. Apesar de ser um perfil totalmente extrovertido, é um perfil que tem mais boas relações humanas, não tem problema nenhum, ela chegando, aparece, tem autonomia, tem liderança, ela tem essa força enorme nela, então ela não tem vergonha de aparecer, ela não é nada tímida, ela chega, fala, coloca o seu ponto de vista e sai andando. Ai, gente, vocês estão se identificando aí? Pode ser sinceros. A gente começa a falar, quando eu conheci o perfil executora, inclusive era um perfil que eu queria muito trabalhar dentro de mim. Hoje eu sou comunicadora executora, foi um perfil que eu mais pensei na hora quando saiu o meu laudo, quando saiu o meu diagnóstico, que lembra que eu falei com vocês? Que saí como só comunicadora, eu sei que eu iria precisar trabalhar todos os outros lados em mim, mas foi o perfil que eu quis que atrair e trabalhar para o meu campo. Por quê? A executora, ela é muito determinada, tem decisões, e eu precisava avançar, eu precisava sair do lugar, e o único perfil que estava mais próximo de eu chegar perto de mim, dentro dos indicadores, dos índices, era a executora. Então, eu trabalhei muito meu lado executor. Tem vezes, gente, que eu estou mais executora do que comunicadora. Igual agora nessa jornada, eu estou muito executora, eu estou muito direto ao ponto. Então, eu percebo quando eu estou caminhando dentro dos perfis, mas não esquecendo a minha essência, que a minha essência é comunicadora. Então, hoje eu sei quando tem camadas de outros perfis agindo e tomando decisões por mim, eu falo, olha, eu acabei tomando decisão aqui agora como uma executora. Muito bom quando você se conhece, você percebe a sua essência, você sabe que você pode estar agindo com um perfil de recurso, está buscando os resultados, mas não está chegando neles porque você está com um perfil ali devido ao ambiente, o ambiente está te cobrando. É o seguinte, por mais que a gente entenda que a gente está mais ríspida, nem sempre você está ali com a executora. Você pode estar ríspida como comunicadora também, no lado sombra do comunicador, né? Que é um pouco antipático, assim, começa já a fazer as intrigas, vocês vão entender mais pra frente. O mais importante vocês perceberem agora, antes de eu avançar aqui, que existe dois grupos também, tá? Que eu acabei não colocando aqui, mas eu preciso falar com vocês, existe dois grupos. A gente fala que a executora e o comunicador são mais perfis extrovertidos, pessoas trazem mais energia para esse perfil. Agora, o analítico e o planejador já são introvertidos, pessoas tiram um pouco mais da energia desse perfil. Isso para frente vocês vão aprender mais comigo aqui, tá? Porque só nessa aula hoje não dá para ensinar tudo para vocês. A minha proposta aqui hoje com vocês é mostrar para vocês que existem 4 perfis comportamentais e como que vocês podem agir e entender sobre isso agora. Só por mais que você não acredite nisso, isso existe, isso acontece. E quem experiencia usar a favor, sai na frente. Então, o meu convite para vocês é que vocês realmente prestem atenção na aula, fiquem aqui comigo 100% até o final. No final, eu vou surpreender vocês, porque vocês vão conhecer muito mais. Então, vamos para o próximo perfil? Vamos lá, comunicadora, gente. Olha, eu vou falar de mim aqui agora. Eu já sou mapeada, eu já tenho laudo, tá? A gente precisa entender que a gente precisa ter um laudo que vai realmente definir qual que é a nossa essência. Não é um achismo, tá, gente? Ah, eu acho que eu sou comunicadora. A gente precisa entender quanto de cada perfil que você tem ali pra frente, vocês vão entender aqui. Tô falando com propriedade, porque eu sei que eu sou comunicadora e sei muito bem usar o executor, o planejador, o analista para poder trabalhar ao meu favor. Eu uso todos os meus recursos. Já que eu sei que eu tenho esses botões, então vamos acionar e pedir ajuda dos outros perfis comportamentais, tá? E quando eu não tenho ali um perfil que está em ação, eu sempre vou ter alguém que vai estar fazendo isso comigo. Por isso que eu sou bem seletiva com amizade, com pessoas que estão comigo, porque eu sei que aquela pessoa é mais planejadora. Eu preciso dessa pessoa comigo aqui, porque ela vai ver o que eu não tô vendo. Vamos falar da comunicadora, gente. Bom, tô muito animada para falar com vocês.
qual que é o lado luz dela, o que que ela já tem de natural, o que que já nasce com a comunicadora, a conexão, né, ela ama pessoas, ela tem um estado alegre de estar com pessoas, ela gosta de conversar, de estar no grupo de pessoas, pessoas passam energia para essa pessoa. Para quem é comunicadora sabe disso, a gente gosta muito da conexão de pessoas, a gente precisa, por isso que eu falo com vocês, cadê a live quentinha, cadê os corações, cadê o foguinho? Porque eu gosto disso, eu gosto de estar num ambiente que tem pessoas, que tem energia. Não é por acaso que eu sou professora, porque eu adoro estar com pessoas, adoro ensinar pessoas, pegar na mão de pessoas, adoro influenciar pelo lado bom. Uma característica já natural de influenciar pessoas, por isso que eu falo com vocês. Por isso que a gente tem que trabalhar o nosso perfil, porque o comunicador também, ele pode influenciar pro lado ruim. O comunicador nunca faz nada sozinho, ele sempre fala: olha, ele pode ganhar um mérito sozinho, ele pode fazer algo sozinho, mas quando ele vai se reconhecer, ele fala: nós conseguimos. O nós é um nós de um mundo inteiro. Nós sempre vai estar na boca de um comunicador. Olha, a nossa equipe, as nossas pessoas, as nossas amizades, somos nós que fazemos, mesmo que fez sozinho. Ele precisa do nós. O comunicador precisa muito de estar ali alinhado com a conexão, com a influência, com a comunicação. A comunicação para ele é o estado vital. A gente precisa falar, a gente precisa comunicar. Mais do que tudo, precisamos ouvir, né? Que é um lado que o comunicador tem que trabalhar, que é a comunicadora, né? Ela precisa ouvir mais, absorver mais, aprender mais. É muito bom. E tem uma energia fora do comum. Por isso que também é um perfil extrovertido, como a executora. Os grupos aí extrovertidos têm energia, porque é essa energia que move elas a fazerem algo, a estar com pessoas. Então, quando a gente começa a entender as características que são naturais do perfil, a gente fala: ah, eu sei porque eu sou assim. Entendi. Mas também tem um lado, todo comunicador tem que trabalhar, que é o foco, perde o foco muito rápido. Se passa uma borboleta, sai correndo atrás dela. Se alguém, ela tá numa ação ali que ela não pode, se alguém chamou para tomar um café, ela vai sair do que ela tá fazendo e vai lá tomar um café, porque para ela a prioridade é a conexão. Para ela a prioridade é o quê? As pessoas, eu tenho que estar ali, tá todo mundo conversando. Para a comunicadora, é importante estar no meio de pessoas. Colocar uma comunicadora dentro de um escritório fechado por 8 horas, a gente vai sugar toda a energia dessa pessoa. Essa pessoa precisa ver pessoas a cada 1 hora, no máximo, ali, para ela poder se reenergizar. Ah, vamos tomar um cafezinho. Estão se reconhecendo aí, gente? Me deixe saber. Olha, o pessoal tá animado, hein? Isso aí, gente. Olha, não perde a animação. Parece que nós estamos aqui com uma turminha muito quente, hein? Será que tem muitas comunicadoras por aqui, como eu? Também. É um pouco desorganizada, mas a comunicadora, ela é muito criativa, então para ela, o movimento, as coisas, tudo para ela tá em função, né? Ela tá ali, um batom tá aqui, um copo tá aqui, ela tá usando, tá tomando água, ela tá com um ventilador de mesa, ela tá com várias coisas ali que não estão incomodando ela. Ela está no fluxo, ela está no movimento. Então, a desorganização dela, que para alguns acontece como desorganização, para ela tá tranquila, enquanto ela tá sendo cobrada ali: "Olha, vai arrumar sua mesa, vai arrumar essas coisas". Para ela: "Olha, eu tô preocupada em terminar isso aqui, depois eu faço isso". Mas ela tem que buscar um pouco mais a organização para ela poder também ter mais tempo de foco, velocidade, não ficar perdendo tempo em espalhando as suas coisas, deixando rastro, né, gente, que a comunicadora deixa muito rastro aí. Eu tenho certeza que vocês estão se identificando. A gente começa a identificar um pouquinho com as características do que a gente faz no dia a dia, e isso é muito bom, porque a gente sabe onde que a gente precisa melhorar. Por isso, depois que a gente vê, não tem como desver, a gente tem que trabalhar isso, ok? E buscar, ela fica buscando validação também o tempo todo. Isso é ruim, porque ela nunca consegue avançar, porque se ela não tiver a aprovação de alguém, ela vai ficar paralisada. Ela precisa ali sempre estar, olha, ficou bom. Se alguém falar assim, ficou, vai, aí ela vai. Se alguém não der para ela um feedback, ela vai ficar ali pensando várias coisas e vai ficar bloqueada. Ela é tipo, tem uma carência emocional um pouco maior, mas a insegurança de avançar sem ninguém ajudar ela, por isso que ela precisa de pessoas. Mas isso tem que ser um ponto a ser trabalhado na comunicadora, porque você não pode depender 100% das pessoas para tomar uma decisão, você não pode perder seu tempo esperando as pessoas validarem algo que você criou para você postar, para você criar, para você desenvolver, até porque você tem que começar a ser mais analítica do seu próprio trabalho, porque senão você sempre vai ser
dependente de alguém. E a comunicadora precisa desconectar dessa dependência. Ela precisa ter mais autonomia, mais autenticidade, mais liderança, mais confiança nela mesma. Apesar que é um perfil bem confiante, ela traz essa energia de muito brilho, poder, adora um palco, mas quando ela busca essa validação é porque ela já está no negativo. Ela pode estar com a autoestima baixa, ou ela pode estar buscando uma aprovação ali para ela avançar. Por isso que é muito importante a gente ter o nosso laudo para a gente saber como é que estão os nossos indicadores. Porque às vezes a gente está tomando decisões ou está fazendo algo na vida sem saber por que estamos ali, às vezes com uma cobrança do meio alto, uma energia baixa, e a gente só vai saber pelo diagnóstico o que fazer com essa pessoa para ela poder avançar, para ela poder trabalhar essa autenticidade, essa confiança, essa liberdade, porque senão você fica presa. Quando eu falo liberdade, gente, muita gente assim, ah, eu já sou livre. Não, às vezes você é presa em algo sim, algum trauma, algum medo, uma insegurança, uma necessidade de aprovação, uma validação. Isso te aprisiona. A gente acaba ficando presa a um sistema de pensamento de coisas que a gente já está acostumado a fazer no automático, piloto automático. Às vezes você está no piloto automático e nem está sabendo. Agora, nessa live de hoje, eu falando direto ao ponto com você sabe o que está acontecendo na sua vida. Por isso que o meu convite para vocês é entender sobre isso e realmente não levar só no oba-oba, ai, meu Deus, eu sou isso. Ou, Ana, eu tô fazendo aqui agora os temperamentos. Tá, gente, tá tudo dentro da mesma coisa. O que eu tô falando aqui é a parte científica. Os perfis comportamentais e os temperamentos é praticamente a mesma coisa. Você chega lá e fala assim: olha, o sanguíneo adora comunicar, conversar com pessoas. O sanguíneo é o quem? É o comunicador. Então, a gente trabalha aqui dentro hoje do Instituto, a gente trabalha com laudos que têm assertividade, a gente consegue mapear as pessoas através de uma ferramenta científica, onde que a gente trabalha com os perfis comportamentais. Isso para empresas, para mulheres que querem se relacionar melhores, entender quem ela está escolhendo como parceiro, as empresas para entender onde que ela vai encaixar cada perfil comportamental. Claro que se ela encaixar um perfil que é mais rígido ou que é menos conectivo dentro da sua recepção, como vai ser a recepção dessa empresa? Com um perfil que tem pouca energia para pessoas. Um planejador, por exemplo, um analítico, eles moram praticamente na cabeça. Não tem energia no corpo para poder lidar com pessoas, o dia a dia. Então, hoje as empresas estão buscando cada dia mais buscar esses profissionais e entender o perfil comportamental ali, o que está acontecendo e qual que é a essência dessa pessoa. Se ela tem energia para a pessoa, ela vai para o lugar certo. Se você se conhece, você automaticamente já vai olhar para o outro de forma diferente. O mais importante é você dar o primeiro passo para você entender quem é você, da sua parte comportamental e a sua essência. Onde você está agindo. Às vezes você, como essência, sua essência está lá pequenininha e você, pela cobrança do meio, a empresa onde você trabalha ou com que você trabalha, você está tendo que usar algum recurso que está matando um pouco a sua energia de perfil, por isso que às vezes você está com autoestima baixa. Às vezes você não está se validando porque você fala que você sabe que tem algo a mais a dar e não está sendo aproveitada no meio do ambiente que você vive. Então, tudo isso vai te minando força, vai te dando ansiedade. Aí você acha que precisa de um psicólogo porque você está muito ansiosa. Às vezes você começa a gastar rios de dinheiro com remédio, achando que está aí totalmente sem foco, que você tem TDAH. Gente, tudo quando tem diagnóstico é muito importante a gente ver, analisar, perceber. É muito bom a gente ver do que a gente não vê. Então vamos avançar, porque a nossa comunicadora aqui é agitada. E tem isso também que tem que trabalhar na comunicadora, a agitação. Então vamos que vamos. Vamos falar agora, fio planejador. Vamos ver se a gente tem alguma planejadora aqui hoje ao vivo com a gente? Gente, tenha amigas planejadoras, elas vão salvar a sua vida. É um perfil totalmente fiel às amigas, sempre tá pensando nas amigas. É um perfil muito carinhoso, é um perfil que tem um olhar condescendente para as pessoas. Ela é constante, ela tem rotina, ela tem processos, ela tem compromissos. Gente, não tira nenhuma planejadora da rotina dela. Por favor, por quê? Ela já está acostumada, ela funciona com horários. Se você chama ela para uma viagem inesperada, como uma comunicadora ou uma executora que fala, vambora, vambora. A executora já está lá na viagem. A comunicadora, não sabe, já tô com a roupa no corpo para ir. A planejadora, ela não vai. Uma amiga, ela, não, eu não me planejei para essa semana, minha semana já está toda redondinha, minha agenda está toda certinha, não posso fazer isso.
Não vou sair do meu plano de rota aqui dessa semana. Evita confusão, conflitos. Ela fala muito não para ela, sabe, mas ela tem que aprender muito isso. Se você marcar um horário com uma planejadora, ela vai chegar no horário combinado, certinho. Não vai fazer como os comunicadores e executores. Vão chegar atrasados ou vão chegar primeiro antes. Ela vai chegar no horário. O executor é capaz de chegar um pouco antes, né? De tanta ansiedade, velocidade. A comunicadora, porque ficou parando, conversando com pessoas, acaba atrasando mais ali os horários, né? Isso é o lado pra gente observar, tá, gente? Que a gente tem que melhorar. E a planejadora não, ela, se você marcou com ela meio-dia, chegar no compromisso com a planejadora 11h40, ela vai falar: o que você está fazendo aqui? Meu Deus, eu planejei te receber meio-dia. Por quê? 11h40, a planejadora tá ali terminando o seu banho ou arrumando. Ela não tá pronta para você. Se você marcou meio-dia com ela, chega meio-dia. Não chega antes nem depois. Porque ela tem um horário e ela é pontual. Ela não gosta que você mude um pouco os planos. Ah, cheguei um pouco mais cedo, eu vim de Uber. Ela fala, então você pode me aguardar porque eu não terminei ainda o que eu estou fazendo. Gente, eu tenho muitos planejadores aqui em casa, eu sei muito bem como são eles. Funciona dessa forma aqui. Mas, em compensação, o que a gente precisa trabalhar muito aqui na planejadora, que isso já está nela, na essência dela, essa insegurança, ela perde tempo. A insegurança da planejadora é o seguinte: se o plano dela não tá ali perfeito, ela fica insegura. Ela acaba não indo, ela acaba travando, ficando insegura. Ela precisa planejar tudo certinho. E mesmo assim, planejando tudo, fazendo as malas, deixando tudo organizado, ela vai ficar um pouco insegura. Será que eu pensei nisso? A insegurança faz parte desse perfil que a gente precisa trabalhar muito. Muitas mulheres são inseguras sendo planejadoras, porque isso já tem a tendência desse perfil ser mais inseguro, porque ela precisa de muitos processos, planos, rotina, para tudo estar dentro encaixadinho ali para ela se sentir mais segura e confiante e avançar. Então, a gente vai trabalhar muito com a planejadora essa parte da insegurança. Então, com isso, ela perde muito tempo também. Ela perde muito tempo porque, enquanto não tiver bom, tudo certinho, ela não avança, ela não sai. Às vezes, ela perde a oportunidade. Precisava só planejar o primeiro passo. O segundo passo, ela pode ir planejando conforme o processo, reajustar. Ela não, ela quer fazer todo o plano de carreira primeiro, já pensar a longo prazo e nisso, às vezes, as situações, as circunstâncias acabam mudando e ela acaba perdendo tempo, porque ela ficou muito tempo ali fazendo um plano, porque ela não contou com as variáveis, ela não conta muito com isso, né? Ela faz o plano bonitinho dela lá, o para casa, a rotina, mas existem variáveis. E quando acontece alguma coisa, não foi planejada ou que foi de emergencial, ela fica meio que bloqueada. É um perfil bem ingênua também, ela acaba se doando muito para as pessoas, porque é um perfil que não sabe dizer não. Então, para ela evitar o conflito, aí essa parte ingênua dela acaba atrapalhando um pouco, porque ela prefere não gastar energia com isso. Se eu falar com essa pessoa que eu não vou fazer isso, vai me dar mais trabalho do que eu vou fazer. Eu vou acabar fazendo, ela acaba fazendo, tomando essa decisão de fazer algo, e ela acaba sendo ingênua, porque ela acabou não pensando em relação o que ela aceitou ali. Ela acaba pegando mais processo que ela aguenta fazer. Então ela acaba sendo um pouquinho boazinha demais, então a gente tem que trabalhar esse lado da planejadora. Outra parte que a gente precisa trabalhar na planejadora é a resistência. Ela tem a resistência a mudar qualquer plano que ela fez ali. Se ela chega com um plano e a gente fala com ela, olha, é melhor a gente ir para esse lado aqui, porque aqui a gente vai gastar menos tempo. Uma executora conversando com a planejadora. A planejadora, não, eu já fiz, o meu plano é esse, nós vamos fazer. Ela tem muita dificuldade de absorver um plano ou mudar ele em cima da hora. Ela não tem essa capacidade, então ela precisa trabalhar muito a parte que a gente conta lá no laudo como a flexibilidade. Ela não é tão flexível a mudanças. Então, aqui ela vai criando a zona de conforto dela, e se alguém falar, vamos fazer algo assim diferente, vamos mudar um pouquinho? Ela, não, aqui para mim já tá ótimo. Eu já fiz o caminho, não faz eu abrir outro caminho, não, pelo amor de Deus. E com isso, a planejadora acaba não tendo o quê? Ganhos de oportunidade de ver novos horizontes, porque ela já fez ali o caminho dela e ela não quer sair daquilo. Vamos avançar aqui. A analista. Vocês já estão se reconhecendo, conseguindo entender um pouquinho aí? Isso aqui, gente, esse reconhecimento não define a sua essência, porque todas nós temos os 4 perfis de essência dentro da gente. Não esqueçam disso, por favor. Nessa aula de hoje, vocês vão começar a experienciar características que fazem parte de você, sim, porque às vezes você atua mais em lugares que precisam dessa característica nata em você, então você acaba entregando mais isso, percebendo a vida dessa forma, e a gente começa a entender assim,
Será que essa informação que define minha essência? Não, a gente precisa ir um pouquinho mais profundo. Mas é bom que vocês começam a entender que existe isso e vocês precisam trabalhar isso, ok? Analista, vamos ver se a gente tem analistas por aqui. Mulheres que estão ali sempre focadas em detalhes, são extremamente detalhistas, gente. A analítica, ela nasceu para analisar detalhes. Isso tem muito nato nela. Ela vai olhar rótulos, se tem. É muito difícil uma analista comprar algum produto vencido. É muito difícil uma analista tomar um remédio que ela não leu a bula, as informações que estão ali do remédio. E se ela analisar muito bem, ela acaba nem tomando remédio, porque ela viu que os efeitos contrários são piores do que ela está sentindo. Então ela fala: eu vou deixar um pouquinho isso para lá. Não vem com aquelas, não vem com aquelas informações de internet para analista, não. Por quê? Porque ela não acredita em fontes que não são seguras. Ela vai falar: da onde que você tirou essa informação? Se não é uma fake news, ela fala: olha, eu não acredito em tudo que eu vejo. A analista, ela é muito metódica. Não adianta contar qualquer história, ela não acredita em qualquer coisa. Ela precisa de muita segurança para avançar. Ela só vai quando praticamente tem 100% de certeza que aquilo ali realmente não vai prejudicá-la. Muito, vamos dizer aí um pedacinho dos temperamentos, melancólica. Ela tem um sentimento, ela sente muito. Então, por ela sentir muito, ela é mais recolhida, porque ela sabe aquilo que ela vai sentir. Algo que você vai falar para ela, ela vai sentir, ela vai ficar pensando a noite toda e amanhã você já esqueceu. Todas as mulheres analíticas têm a tendência de levar muitas coisas pro coração. A analista, gente, ela tem um coração gigante, mas ela é muito recolhida. Ela é do perfil introvertido, então ela primeiro observa, ela é muito observadora, tá aqui já nas características dela. Ela percebe os riscos que pode acontecer. Por isso que a gente fala que a analista, ela é um pouco pessimista. Eu nem coloquei ali muito pessimista, porque é uma palavra muito difícil de falar com as outras pessoas. Não, você é muito pessimista, parece que a pessoa é negativa. Mas ela tende a observar riscos que podem acontecer. Então ela fala: olha, acho que não vai dar certo, porque você não pensou nisso aqui. Aí a pessoa: não, vai dar certo sim, nossa, sai pra lá, você é muito pessimista. Acaba sendo afastada ali, porque todo mundo acha que ela é pessimista. Mas isso também tem que ser trabalhado, ela precisa avançar, porque ela só vai quando tem segurança. Então, ela observa esses riscos, mas às vezes nem sempre eles vão acontecer. Eles têm uma tendência a acontecer, mas a analista ela pensa, pensa, analisa, coloca lupa, olha, checa de novo, pesquisa dados, métricas, o que já aconteceu, se tem possibilidade, probabilidades, ela trabalha com isso. É a cabeça dela, o tempo todo ela tá pensando nisso. E às vezes ela fala: não, olha, eu não vou fazer esse investimento agora, porque vai que mês que vem, né, o mundo acaba, acontece isso. Ela fica sempre com essas coisas na cabeça. Porque às vezes, muitas coisas, a analista, ela para e fica cheia de coisas que nem vão acontecer mesmo. Ah, ela só vai ali, fica observando, olha, já aconteceu os dados. Uma analista vai fazer um procedimento estético. Ela vai fazer um botox. Só para a gente entrar no nosso mundo feminino aqui. A analista, ela vai checar a clínica, tudo, todo o processo da clínica, as pessoas que já passaram lá, os clientes que falaram, o que aconteceu. Ela vai checar tudo, 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 tudo. E ela não vai checar só isso, sobre a clínica. Ela vai até os dados, informações do que esse procedimento pode trazer para a vida dela, em termos de risco. Se ela, qual que é a possibilidade dela morrer numa cama colocando botox? Qual a possibilidade disso dar errado? Ela vai analisar tudo antes de tomar essa decisão em fazer algo que pode colocar a vida dela em risco. Será que vocês estão se identificando aí, gente? É muito gostoso a gente entender. Então vamos lá. Detalhista, ela trabalha com lógica. Se não tiver lógica, não adianta trazer nada para ela. Ela percebe riscos, ela é observadora, ela é mais quieta, mas não quer dizer que ela não tem um coração gigante ali, tá, gente? Ela sente muito. Tome cuidado com o que vocês vão falar para a analista, porque ela vai analisar aquilo a noite toda. Por que essa pessoa falou isso comigo? Se for uma coisa ruim, às vezes vai tirar a autoestima dela. Ela vai ficar pensando aquilo ali por semanas. Sendo que uma comunicadora como eu, já no outro dia, igual coração de cachorro, já esqueci o que a pessoa falou comigo. Nem levei pro coração. Vou tentar ressignificar e vou tentar fazer amizade de novo, ou vou tentar. Pra mim tá tudo bem. Pra mim a pessoa falou, aquilo ali já passou, amanhã a gente já faz as pazes. Agora, pra analítica, não. Ela guarda um pouquinho mais e ela vai observar se ela quer aquela pessoa ali do lado, tá, gente?
Vamos que vamos? Vamos lá. O que a gente tem que trabalhar na analista? O perfeccionismo, porque ela sempre vai estar parando ali, observando como que ela pode avançar. Às vezes ela não vai fazer nada mal feito, ela quer ser o destaque de ser assim, a melhor, que fez as coisas nos mínimos detalhes. Então ela é perfeccionista. Só que a perfeição paralisa essa pessoa. Ela acaba deixando de fazer o que precisa fazer, porque ela está perdendo muito tempo analisando detalhes, lógica, métricas. Enquanto isso, as pessoas estão fazendo, ela vai ficando um pouquinho atrás, né, meninas? Ela vai adiando decisões, porque ela acha que ainda não está pronta, porque ainda não está bom, porque precisa melhorar. Ela vai fazendo isso também, adiando decisões. Então, tem tomado decisões muito longas. Isso faz ela perder oportunidades. Eu tenho certeza que você pode estar aí pensando, nossa, eu acho que essa aqui já me define como analista. Não, não te define. Vamos continuar. A jornada está começando. Ela tem essa autocrítica, ela se critica muito. Ela sempre acha que não tá bom, que não, sabe que precisa melhorar, mas ela tem aquilo e aquilo vai diminuindo a energia do campo dela. Tudo ali vai esmagando essa analista. Ela vai tendo uma tendência a murchar um pouquinho mais do que os outros perfis, porque ela precisa estar perfeito para ela avançar. Ela age pouco. Por agir pouco, ela age porque ela precisa se sentir segura. E às vezes você sente segura só com uma informação ali, você já vai no processo aprendendo. Olha, eu já tenho essa informação, ela é o suficiente para eu fazer o que eu preciso fazer agora. Então a gente precisa dar uma empurradinha na analista. Fechou? E vamos aqui, ó, que agora eu vou levar vocês aqui para a consciência. Aqui vocês conheceram os perfis e as características desses perfis comportamentais. Me deixe saber aqui no chat. Qual perfil que você mais se identificou? Eu tenho certeza que você sentiu um pouquinho mais de um só. Como você vive mais, será? Porque para a gente ter essa certeza, a gente precisa fazer o diagnóstico. Mas lá no fundo, a gente começa a sentir: olha, eu preciso entender esse lado meu aqui. Porque só uma informação não vai transformar você, não vai fazer você entender que você já é esse perfil comportamental. Não tem como avançar. A gente precisa entender um pouco mais. Agora você deve estar aí, ó, pensando: ah, eu sou executora, eu sou planejadora. Se você realmente quer descobrir o seu perfil comportamental, você vai precisar do laudo. A gente precisa entender qual que é a sua essência através de um laudo que vai realmente trazer para vocês, olha, você é aqui, existem essas camadas, o percentual de cada um. Vou mostrar aqui para vocês vão ver, olha. Não é achismo, é ciência, é biologia. Você funciona com essa força. Essa força que você reage à vida, toma suas decisões, sente, age. Por mais que ela esteja um pouco mais baixa, dentro de você, porque você está precisando de usar outros recursos, né, como comunicadora, como executora, mas você vai entender um pouquinho mais. Existe essa ferramenta que acerta 99,9%. É uma ferramenta que tem uma inteligência artificial. Você responde lá 2 perguntinhas e ela já sai. Nosso laboratório humano, que é o Instituto Senso. Então a gente acaba mandando para lá, que é o laboratório, e eles me entregam aqui o exame. É a mesma coisa, gente. Você vai fazer exame de sangue, você não tem que colher o sangue? Aí vai sair o quê? O resultado do exame de sangue. E quem que vai ler esse resultado é o médico, vai entender o que está acontecendo ali, quanto de vitamina está faltando, se você está com colesterol alto, o que tem que fazer para melhorar. Aqui a gente faz quase a mesma coisa. A gente trabalha com esse laudo, a gente olha o que está precisando. Olha, você tem a sua essência está aqui. Então, mas a sua energia tá baixa, sua autoestima tá baixa, tudo vai acontecendo. Vou trazer para vocês aqui um exemplo. Olha só, gente, prestem atenção aqui. Que agora que é uma parte que eu tenho certeza que as analíticas e planejadoras estão prestando atenção. Mas os comunicadores estão falando até agora das características, ó, voando aí. Vamos lá, 3, 2, 1, foco. Isso aí, gente, olha, executor comunicador. Inclusive, esse laudo aqui é de uma aluna, da Bruna, super executora aqui, tá vendo? Ó, comunicadora. Na segunda instância, ela tá aqui, ó. Como que funciona? Gente, não é só isso que é o laudo, tá? São várias páginas, são mais de 50 características de vocês. Fala tudo aqui, as habilidades, talento, área de talento, como você tá. E lá para baixo tem várias outras coisas. Eu só quis trazer
essa parte do cabeçalho do nosso laudo, para você entender um pouquinho como que funciona cada perfil comportamental dentro de você e qual que é a sua essência, tá? Aqui, ó, a Bruna, ela é executora, não é porque ela está com 28, 42% de executor e tá alto, porque o comunicador está muito próximo também. Mas ela tem aqui para baixo dos laudos todas as observações que traz para ela a executora como essência. Então, para ela executar, ela trabalha com pessoas, então ela tem um comunicador muito próximo. Mostra aqui para mim também, dentro do laudo dela, que ela é mais superdotada, porque ela consegue caminhar muito bem em todos os perfis aqui. Mesmo trabalhando a essência dela tá aqui, nata, liderando tudo, mas ela entra muito bem no comunicador. O planejador, por mais que esteja baixo, relevante ao comunicador, ela tem ainda 22%, não está ali 0% ou 1%. Então, ela vai ali e planeja. Por mais que ela saia ainda na velocidade, que é o que nós estamos fazendo aqui para ajudar ela mais dentro do negócio dela, ela também experiencia algo dentro dela que ela tem esses recursos que ela já usa com muita sabedoria. Ah, eu tenho que estar numa reunião de negócio, o meu comunicador vai à frente. Então, ela ficou oscilando nesse percentual. Então, aqui já fala muito que ela é proativa, ela é dinâmica, ela tem capacidade de demonstrar sociabilidade, é bastante atraente, porque o perfil executor é atraente. Ela é magnética, então ela consegue atrair o alvo para ela. É um perfil muito sedutor. Então, por isso que a gente fala, as executoras têm que tomar cuidado porque ela já tem sonata, ela é muito sedutora. Então ela consegue algo ali para ela poder ganhar com jeitinho, mais velocidade. Ai, tem muita executora por aqui. Então, gente, isso tudo é ciência, é biologia, é você, é assim que você funciona. É aqui que é a sua parte, você começa a entender você por dentro. Ah, entendi porque eu tô tomando poucas decisões. Ah, por isso que eu não tô falando. Ah, meu comunicador tá muito baixo. Então, a gente começa a entender muito mais. Porque você pode descobrir, gente, fazendo esse laudo, mais de 50 características sobre você. Você começa a entender um universo sobre você. Você entende aquilo que você precisa mexer, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa continuar, que tá dando certo, que já tá bom. Então a gente começa a ver coisas que a gente não via. Quando eu fiz o meu laudo lá, as minhas características, gente, estavam praticamente todas negativas, todas. Ficar meio assim, meu Deus, por onde que eu vou começar? Gente, o importante é que eu comecei. Eu estou aqui hoje como analista comportamental porque eu amei tanto esse processo, que eu quis ajudar mais mulheres. Vocês precisam entender o seguinte: quando a gente se conhece, gente, a gente se percebe, a gente começa a entender e a experienciar uma sabedoria que parece que estava escondida através dos nossos olhos ali. Você não sabe nem por que você toma uma decisão longa, uma decisão rápida, por qual emoção que está na frente, porque você está reagindo dessa forma, se isso você está tendo ganho, você está perdendo. Gente, são muitas coisas que a gente entende que eu falei, poxa vida, eu não posso estar aqui só no lugar de receber, que foi que eu tomei a atitude de procurar a mentoria da Silvia Angélica, e eu falei, não, eu vou pagar o que eu tiver que pagar para eu me tornar uma especialista nisso e poder ajudar mais pessoas. Porque mentora para fotógrafa, eu já sou desde 2019. Eu falei, não, eu preciso ajudar mais mulheres, até porque eu trabalho com mulheres, eu preciso ajudar elas mais do que com a fotografia. Então, eu trabalho com a fotografia e preciso também trabalhar com o lado humano delas, porque assim eu vou ter melhores resultados até na fotografia. Foi pensando assim que eu fui descobrindo muitas coisas sobre mim. Essas 50 características, elas estão em mim hoje. E assim, que eu não usava esses recursos. Gente, é como a gente acionar alguns botões que estão parados dentro da gente. Eu tenho como funcionar aqui, eu não sabia. É a mesma coisa, gente. Vocês têm um telefone aí de última geração, vocês não usam nem 10% do recurso. Por quê? Preguiça de ler manual, de entender que o seu telefone pode te entregar muito mais, um equipamento que você tem pode te entregar muito mais. E você tem um equipamento maravilhoso que a sua alma veste, que é o seu corpo, que é as suas tomadas de decisões, o seu raciocínio, que é você, que é uma máquina. Você precisa saber como você funciona. Você liga ali a percepção, como você liga o seu detalhe, observação. Você não está distraída na vida mais. Depois que vocês conhecem isso aqui, gente, é só sucesso. Então, é o seguinte, eu quero fazer umas perguntas para vocês aqui. Vocês estão prestando atenção aqui, gente? Oi, vocês estão comigo? Estão, né? Então vamos lá. Você quer realmente acessar a sua melhor versão? Eu quero que vocês entendam isso. Vocês querem realmente acessar a sua melhor versão?
Sim ou não? Coloquem aqui. Ou você quer essa versão antiga aí que não tá trazendo resultado nenhum pra você? Me deixe saber. Você quer ser mais autêntica? Entender realmente o que você tá fazendo na vida? Parando ali de, eu acho que eu vou copiar fulano, vou ser um pouquinho mais como ciclano. Você quer ser mais você? Escreve aqui, eu sou mais eu, porque eu sou mais eu hoje. Eu já dei crédito para muito mais outras pessoas do que para mim mesma. Você acredita, você confia em outras pessoas, em você mesmo, você acaba não confiando. Que loucura isso, né, gente? Você vai ali, confia naquele piloto de avião, entra dentro daquele avião, não sabe nem quanto tempo que ele tem de voo, mas em pessoas estranhas você vai lá e confia. Você quer ser mais autêntica? Você quer ser mais confiante? Quer que a sua comunicação seja ouvida e percebida e reconhecida? Você quer vir para o lado das pessoas que estão realmente num outro nível de pensamento, um nível de consciência mais elevado, com pelo menos a inteligência emocional trabalhada? Porque às vezes a sua inteligência está lá no limbo. Hã? Vocês querem? Você quer acessar um nível de inteligência emocional hoje mesmo, gente? Eu acho que hoje não dá tempo não, tá? Já tá muito tarde. Não dá não, mas pelo menos sua tomada de decisão dá. Já vai colocando ela aí, ó, espertinha. Já vai colocando a sua tomada de decisão aí pra aquecer, ó. Você quer aprender a usar o seu superpoder? Porque eu já uso o meu e eu vou ensinar vocês. Gente, olha só. Mas antes de responder isso tudo pra vocês, eu quero mostrar pra vocês aqui uma mulher. Uma mulher que acessou tudo isso aqui. Tudo que ela tirou da mentoria, ela já tá colocando em prática. Eu quero que vocês ouçam aqui essa maravilhosa, brilhante, executora nata, comunicadora e trabalha muito bem. É outro perfil super dotado. Já passou pelo laudo, já passou pelo laboratório, já passou por diagnóstico. Quero mostrar ela para vocês. Bianca, pode falar. A minha principal dificuldade era justamente essa falta de compreensão sobre mim mesma. Eu não entendia porque eu tinha tanta necessidade de resolver as coisas tão rapidamente. Por que eu me cobrava tanto? Porque às vezes eu queria assumir tudo de uma vez só. E porque em algumas situações também, elas mexiam tanto comigo. E porque eu podia ser extremamente decidida em algumas situações e em outras eu me questionar tanto sobre as minhas próprias escolhas. Eu também carregava muita coisa. Na empresa eu queria acompanhar tudo, ter tudo na palma das minhas mãos. Na minha vida pessoal, muitas das vezes eu absorvia muitas situações. E eu não conseguia identificar com clareza o que fazia parte da minha personalidade e o que era uma força minha e o que já era um comportamento que eu precisava e que precisava ser desenvolvido em mim. Profissionalmente, a mudança foi enorme, visível. Eu comecei a deixar de enxergar somente a Bianca profissional que atende, que executa procedimentos, que resolve problemas e que faz tudo acontecer, para começar a enxergar a Bianca empresária, a CEO. E isso muda tudo. Comecei a entender melhor sobre liderança, sobre delegação de função, posicionamento, equipe, processos, sobre metas, tomada de decisão, inclusive compreender o perfil das pessoas que trabalham comigo. E começou a mudar a forma com que eu distribuo essas funções e que também eu me comunico com cada uma delas. Também mudou muito a maneira como eu quero construir a minha empresa, a imagem que eu quero passar. Hoje eu tenho muito mais clareza do que eu não quero para minha vida e também para minha clínica. Meu nome é Patrícia Lara, eu sou aluna da Ana Paula Costa e ela é minha mentora. Ela me apresentou uma ferramenta no qual eu descobri qual era o meu perfil atuante. E depois que eu descobri o meu perfil, eu me desenvolvi muito. O meu perfil atuante é executora comunicadora. E depois de me conhecer, eu pude trilhar melhor o meu caminho dentro do meu perfil, sabendo quais são os pontos fortes, os pontos fracos, o que eu preciso fazer para levantar e ir lá e fazer como executora. Isso me transformou numa mulher mais forte, mais determinada, mais encorajada. Inclusive, eu sou uma das alunas citadas da Ana Paula em seu vídeo. E realmente ela transformou a minha vida como fotógrafa, como palestrante e desenvolveu dentro de mim o meu perfil, sabendo quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, os meus sabotadores e como eu vou poder me desenvolver nesse perfil. Antes eu não sabia nem por que eu fazia algumas coisas e me conhecer foi realmente o que me fez transformar, me fez entender melhor também, me conhecer melhor e também conhecer melhor as outras pessoas. Assim, foi um divisor de águas, né? Eu não entendia muitas coisas que aconteciam comigo e muitas dessas questões de autoconhecimento, de coisas que a gente reage, né, em relação ao nosso dia a dia, as coisas que acontecem na nossa rotina, muitas coisas têm a ver com o nosso perfil comportamental. Então foi muito interessante a devolutiva dela. Eu apliquei várias coisas na minha vida. Hoje eu lido com clientes, com
com pessoas, e foi assim fundamental para mim conhecer o meu perfil, me conhecer um pouco melhor. E eu fiz uma análise de perfil pela primeira vez com a Ana, assim, no momento que eu estava muito confusa. E essa primeira análise me trouxe de volta para o eixo, fez eu compreender o que estava acontecendo, reorganizar minha vida, entender realmente de fato que eu precisava me conhecer mais. E logo em seguida eu entrei para uma mentoria com ela e só foi melhorando, a gente fez uma nova análise, vi quanto que a minha vida mudou e melhorou, em todos os sentidos, na convivência com a família, no trato com o cliente. A minha mente realmente se abriu muito. Então é uma mentoria maravilhosa, eu sou muito grata para a Ana, já quero fazer novamente para ver as novas mudanças, e como sempre a Ana fala, né, a gente tem que chamar de volta nossos perfis para atuar. Tô nessa. Viu quantas coisas a Bianca já tá colocando em prática e já trouxe resultado para a vida dela? Gente, realmente não é só ela sentia que tinha isso, que precisava mexer, mas não sabia como mexer. É muito difícil a gente realmente entender toda essa oportunidade que chega pra gente com tudo que vocês ouviram aqui. E agora, o que a gente precisa fazer? Tomar decisões, certo? Porque agora chegou a sua vez. Vocês estão preparadas, gente? Porque chegou a grande oportunidade aqui hoje para vocês. Eu vou apresentar para vocês aqui o passaporte para essa viagem comigo. Prestem atenção, gente, vocês não podem perder isso aqui que eu vou passar para vocês. Se você quer realmente sair da onde você está, avançar, como a Bianca avançou nos seus negócios, relacionamentos, com pessoas, gente, pode mudar até o futuro do seu casamento. Isso pode mudar tudo na sua vida. Você já imaginou você conseguindo tudo aquilo ali que você precisa realmente conseguir dentro de uma reunião de negócio, dentro de um casamento que você precisa de se relacionar com seus filhos? Você vai começar a entender, mulherada, até o perfil comportamental dos seus filhos. Isso aí vocês estão levando para casa, sabe o quê? Meu Deus do céu, é ouro. Não tem mais conflito mais dentro de casa. Imagina você não ter mais conflito com seu marido, entender o que ele tá falando, ele entendeu o que você quer também. Gente, a gente funciona, a gente tem botões. E aqui, hoje chegou a grande oportunidade da sua vida e eu vou te apresentar aqui um passaporte, que é a minha mentoria Sou Mais Eu. A gente vai trabalhar aqui com vocês a comunicação por essência, que é a comunicação que você precisa para ter todos os resultados em sua vida, em todos os níveis da sua carreira, como pessoa, no seu profissional, no seu pessoal, em qualquer lugar onde você estiver. Você vai ser percebida somente quando você entrar, porque você vai entrar tão confiante, tão autêntica, que todo mundo vai dizer, gente do céu, aquela mulher é tão confiante. Até os seus caminhar vai ser diferente. Gente, eu tô muito animada aqui, porque vocês são as primeiras que estão chegando aqui na minha mentoria Sou Mais Eu. Não existe segunda, terceira mentoria. Eu já dei outras mentorias aqui, muitas mentorias maravilhosas, mentoria que eu já dei para palestrante, para comunicadores, mas essa aqui foi feita especialmente pensando em você, mulher, mulher que está precisando aumentar a sua parte confiante, a sua comunicação, a sua força vital. Você precisa falar com mais segurança agora. Você precisa atingir todos esses resultados. É para você que está aí, que não sai do lugar, que não entende o que aconteceu na sua vida, o que mudou na sua história, como que você não consegue mais avançar. É para você essa mentoria. Se você teve esse chamado para estar aqui, gente, isso não é à toa. Já é a sua alma te guiando para algo que você precisa mexer aí dentro. Você não tá velha demais, nem nova demais para começar isso. Você tem que começar para ontem. Já começar para você realmente experienciar o sabor de saber quem é você, de saber como que você precisa avançar nos seus negócios, nas suas relações, com a sua família, com seus projetos. Vocês não vão nem acreditar pelo valor que vai ser, não, gente. Pode continuar aqui, que vocês não vão entender o que está acontecendo. São 12 encontros ao vivo comigo. Ou seja, você terá aproximadamente 6 meses juntinha comigo, gente. Vê se eu não vou deixar vocês, ó, lapidadinhas. Não tem como. Não tem como vocês saírem aqui da minha mentoria da mesma forma que vocês entraram. Quanto mais a gente avançar ali, a gente vai conseguindo conquistar. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você tomar essa decisão agora de entrar para essa mentoria, vocês irão perceber a mudança já no primeiro encontro. Isso aqui que eu vou oferecer para vocês, gente, é menos do que um lanchinho por mês aí, tá? Menos do que isso. Você sai no restaurante e não fica menos do que isso. Imagina esse investimento em você.
Então já vai preparando a sua tomada de decisão aqui que eu tô falando com vocês aqui, ó. Você não vai precisar ficar desesperada para anotar tudo. Eu sei que você está aí com papel e caneta anotando tudo para absorver dessa aula. Mas só essa informação não vai transformar a sua vida. Hoje você já conhece, não tem como, você já viu, você sabe que uma hora vai ter que mexer nisso. Então é agora. Os encontros, gente, vão ficar gravados, então você não vai precisar ficar anotando. Você vai ter esse tempo de qualidade comigo. Vou pegar na mãozinha de vocês, a gente vai caminhar juntinhas. Vocês vão ter acesso das gravações durante por 1 ano, gente. 1 ano é muita coisa. Além dos encontros, vocês terão aí também exercício. Gente, esses exercícios são maravilhosos, meu Deus. Eu chorava, percebi, era muito bom fazer os meus exercícios. Agora eu vou fazer tudo com vocês. Apostila, material de apoio, uma comunidade quentinha de mulheres que estão avançando, que vão ali juntinhas, suporte individual, tá? Pelo WhatsApp. Gente, vocês vão ter tudo isso. Vocês não vão ficar jogadas, não. Eu sou o quê? Comunicadora, eu gosto de gente, a gente vai pegar na mão e vai caminhar juntas, tá bom? E existe também uma parte muito importante dessa jornada, é você fará uma avaliação individual. Lembra que eu falei com vocês? Que vocês precisam fazer o laudo? Olha que legal. Vocês vão passar pelo laboratório, vão trazer o exame e eu vou fazer para vocês todo o mapeamento do que a gente precisa, da cabeça aos pés, gente, da alma, de tudo que vocês vão entender que tá acontecendo com vocês. Será, gente, dentro de uma base que a gente vai iniciar o processo, tá? Vocês não vão ficar soltas. Ai, por onde que vai ser? Vai ter uma base. Avaliação individual do perfil de cada uma de vocês. Já tô aqui já ansiosa para conhecer as minhas alunas, que vocês são maravilhosas e a gente vai conseguir trabalhar isso aí. No módulo 1, a gente vai falar quem é você. Você precisa conhecer primeiro pra gente começar todo o processo. Gente, existe um processo, uma cadência pra gente conseguir estar cada dia melhor, a gente estar dentro realmente do que a gente precisa fazer, com foco total que a gente precisa fazer para nossa vida avançar. Aqui você vai conhecer, no primeiro módulo, os 4 perfis comportamentais mais profundo que eu dei aqui, tá? Isso aqui foi muito o que dá para fazer aqui é mais raso mesmo, gente. A gente agora tem que ir pro mar azul ali, ó, entrar para um movimento mais profundo. Vocês vão conhecer os 4 perfis comportamentais, vai compreender o seu perfil predominante e vai começar a entender como você funciona. Ali dentro dessa aula você vai conhecer muito mais do que você conheceu nessa aula sobre os perfis. Você também vai ser mapeada, então você vai trabalhar muito mais agora sabendo qual que é a sua essência de fato, já com diagnóstico. No módulo 2, você vai conhecer os seus sabotadores a fundo, que são vários sabotadores, tá bom, gente? São vários. Onde que você está sendo bloqueada, porque às vezes ele está oculto, você nem sabe que está ali com o bloqueador do seu lado. Como você está se auto-sabotando, também você vai aprender, você vai começar a ver e vai falar, meu Deus do céu, eu não sabia que eu estava fazendo isso contra mim mesma. Vocês vão entender tudo isso. O que te sabota, o que te faz perder energia, você vai compreender tudo que está sugando a sua energia. Você vai compreender isso tudo e quais são os padrões que podem estar impedindo o seu crescimento. O que você está agindo, comportando, como que você está fazendo que está atrasando o seu processo. Gente, só o módulo 1 e o 2 vocês já venceriam na vida, só que não acaba por aqui não, tá? Nós colocamos aqui também o módulo 3, que a gente vai trabalhar a sua zona da parte genial, da sua parte criativa, do que você mais entende, da sua parte do seu superpoder. Que a gente entendeu aqui dentro da mentoria que a gente precisa trabalhar isso também, para você trabalhar esse nível mais alto, que já é de uma natureza sua. Então, a gente vai entender a sua natureza e a gente vai te ajudar a lapidar isso, tá? O que você faz naturalmente bem, a gente vai entender como você pode se comunicar melhor, como você pode vender melhor, principalmente para quem trabalha com vendas. Esse módulo aqui vai te deixar expert em pessoas. Você vai trabalhar muito bem com vendas, porque agora você sabe o quê? Ler pessoas. Então, você vai ir para sua melhor versão, vai saber liderar pessoas, vai ter essa aptidão de liderar, delegar, tá? No terceiro módulo. No quarto módulo, construindo a sua melhor versão. Menina do céu, até aqui você acha que já construiu sua melhor versão? Você não vai abandonar a sua essência, a gente vai trabalhar muito bem ela, você vai desenvolver aquilo que você precisa desenvolver para a gente continuar dentro do processo, isso tudo em 6 meses, tá, gente? 6 meses! 6 meses. Não tem pílula mágica, não tem não, tá? É 6 meses com a Tiana aqui, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, ó, brilhantes, lapidadas, igual a Bianca tá aí. Uma analista pode desenvolver sua ação, a gente vai trabalhar, por exemplo, se você for analista, a gente vai desenvolver o seu lado mais ação de executora. Uma comunicadora pode desenvolver disciplina, igual eu estou aqui hoje, gente, prova viva para vocês. Então, a comunicadora vai desenvolver isso, a gente vai desenvolver de cada perfil que precisa ser desenvolvido, dentro dessa triagem, tá? Você passou agora pelo laboratório, nós vamos fazer essa triagem para te entregando as conduções. Gente, sozinha vocês não conseguem fazer isso, não.
Eu não consegui. Tive que aprender muito, tive que pagar uma mentoria de mais de 50 mil reais para estar ensinando isso aqui para vocês, para me conhecer e perceber. Vocês vão pagar aí, ó, uma mixaria para vocês terem tudo isso aqui comigo. É muito pouco, tá? Fiquem comigo aqui. Sua melhor versão está chegando, então a gente vai trabalhar aqui isso no 4º módulo. No 5º, a gente vai fazer um plano de crescimento personalizado. Quem te dá isso de presente, gente? Presente, porque isso aqui, para mim, isso tudo é presente. Para mim, só o valor que eu vou cobrar hoje aqui, ó, tá? Na minha percepção, era só do laudo e uma devolutiva, que é o que eu faço aqui. Que já é esse valor que eu já cobro praticamente. Para dar uma mentoria com 3 encontros. 3 encontros no máximo, esse valor aqui. Eu faço um encontro para entregar o link para a pessoa fazer o laudo, depois a gente faz uma para fazer a devolutiva, depois eu vejo o que ela melhorou. Pronto, acabou, é isso aí que o valor que eu cobro. O que eu vou cobrar para vocês aqui é porque vocês são as primeiras, estão chegando bebendo água limpa. A próxima turma não vai ser esse valor não, tá, gente? Esse valor aqui, sou mais eu, é para as primeiras, as embaixadoras, as que estão chegando e chegando comigo no mercado, porque depois a Tiana, ó, não, 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 não. Eu sei qual é o meu valor que eu tenho que cobrar, porque eu já acessei isso. Eu sou uma mulher valorosa, que estudo muito, eu sei o tamanho da minha entrega. Eu não sou qualquer mentora. Não. Não sou charlatona de internet. Também não. Sou uma mulher realmente trabalhada, lapidada, que passou por vários momentos na vida. E eu quero também tirar você dessa daí. Não, não sou charlatona. Então, o que eu tô mostrando aqui para vocês, eu vou fazer. Tá bom? Nem que eu dou o meu sangue aqui para vocês, eu vou fazer isso aqui. Eu vou. E eu quero também mulheres comprometidas pra gente ter resultados igual da Bianca. E finalmente aqui a gente vai criar um plano para vocês de crescimento, que eu não vou deixar vocês aqui depois de 6 meses sair ainda também um suporte, né? E, finalmente eu vou criar para vocês estratégia para vocês saírem daqui com tomada de decisões, um plano de crescimento aqui. Vocês vão saber tudo isso aqui. Vocês vão ter estratégia. Por quê? Eu não parei no 5º módulo. A minha equipe queria parar aqui. Falou, não, Ana, não vai mais. Eu falei, não, eu preciso ir mais. Essa mulher ainda precisa de mim aqui. Olha aqui, gente, que absurdo que eu estou fazendo aqui pra vocês, tá bom? Isso aí é papo de 50 mil pra cima, que eu tô falando com vocês aqui. Ai, Ana, pelo amor de Deus, você tá falando de 50 mil reais? Sim, querida, você pode acessar 100 mil, 200 mil reais. Tô falando desse papo aqui de internet, tá? Eu aumentei aqui o módulo 6 e o 7 pra vocês. Pode perguntar à minha equipe, não tinha. Eu fiz esse PDF ontem. Quando chegou o meu PDF, falei, não, eu vou aumentar o 6º módulo e o 7º. Porque eu quero que as primeiras realmente bebam água limpa. Porque o próximo não vai ser esse valor. Você pode tentar entrar na próxima turma, você vai ver que não vai ser. Não. Porque eu sei o valor que eu cobro. Já cobrei 5 mil reais uma mentoria pra somente palestrantes com muito menos encontro. Foram 3 meses. Eu posso trazer as minhas cases aqui e deixar elas falarem na internet. Foram 3 meses, 5K, mentoria 5K. E eu tinha 7 alunos nessa mentoria. Porque eu sei a minha entrega. Nós vamos fazer isso aqui, ó. No módulo 6, a identidade e posicionamento, porque você ainda precisa disso também. A gente vai entender que a sua essência não é um rótulo, você não está nessa caixinha. A gente vai entender os seus valores, limites e escolhas, tá? A gente vai entender com você para onde você quer ir. Agora, deixa eu te ajudar aqui para te ajudar a avançar mais. Como você vai transformar essa sua força em um diferencial. Porque muitas pessoas acham que já tem essa força, mas não sabe usar ela, tá? Por mais que a gente trabalhe todo o tempo aqui e a gente vai, ó, fazer um tibum. Então, vai ter um exercício dentro do módulo 6 que vocês vão fazer, que se chama Meu Manifesto de Essência. Gente, esse exercício aqui é praticamente uma faculdade, é maravilhoso. E esse movimento em expansão, porque eu quero que vocês continuem a crescer, desenvolver. Eu não vou terminar tudo e jogar vocês no mundo, não. Ok? Não vou fazer isso com vocês, não, meus amores. Não vou fazer isso. Tá? Eu quero criar uma consciência para trazer um plano de ação que eu vou precisar entregar para você entender onde que você precisa parar, onde você precisa começar e onde você precisa continuar. Você vai precisar saber, tá, Ana, agora eu já sei tudo isso aqui, para onde o que eu tenho que parar agora, porque eu já sei onde que eu quero chegar, o que eu tenho que continuar para continuar lapidando. Eu vou te dar esse plano de ação para você ir para a vida sabendo disso. Eu tenho certeza que você já vai entrar na próxima mentoria, que vai ser a mentoria para vocês, mulheres, que já estão
praticamente voando e agora vocês querem escalar para um próximo nível supremo da corte real que a gente vai fazer também, tá? Porque depois desse movimento vai ter próximos movimentos, vai ser como se você estivesse estudando para agora para um próximo nível mais alto ainda. Então vocês deem valor, por favor. Vamos lá? Bônus somente para a primeira turma Sou Mais Eu. Vocês vão ter a devolutiva individual, que é o laudo, que custa 297 na base. A gente vai colocar vocês aqui, é um bônus para vocês. Para a primeira turminha só, tá? Só para a primeira turma. Quem chegou vai beber água limpa mesmo. Você é uma mentora daquelas arretada que vai deixar vocês na linha. Aqui, gente, o 297 é só o laudo. O exame chega aqui no valor de 297. O laudo aqui, que quando chega para mim, que é o diagnóstico, 597. Então, total aí você já tá ganhando R$800 para um laudo e uma devolutiva, gente, que é o que eu cobro aqui, tá? Ok? Vamos avançar? Vocês vão ter garantia de 7 dias, gente. Ana, não gostei, não precisei, acho que não faz sentido. Eu vou te devolver o seu dinheiro. Você tem uma garantia de 7 dias. Não se preocupe com isso. Pode tirar isso da sua cabecinha aí. Agora, urgentemente, tá? Vamos lá. 12 meses de acesso às gravações, se vocês vão ter. E certificado. Ah, gente, imagina você sendo certificado. Vocês conhecem a sua essência dentro, através dos perfis comportamentais. E a sua essência lá, ó, maravilhosa. Que você pode mostrar para todo mundo. Vamos lá. E o bônus que eu tive que discutir com a minha equipe, que não queria deixar eu fazer isso para vocês. Mas vocês são as primeiras, lembram? Quem são as primeiras e estão aí preparadas para tomar essa decisão comigo nessa noite de hoje? Para vocês, as primeiras. Eu ia dar só para as 3 primeiras que entrassem, mas eu resolvi dar para todo mundo. Sou louca demais. Gente, hoje eu acho que eu estou com o meu comunicador muito acionado. Tô muito boazinha. Porque, olha só, uma mentoria de 5K, de R$5.000, que já tá lá gravada, eu vou dar para vocês. Para a primeira turma, vai ser para todas vocês. Se vocês quiserem ser palestrantes, se vocês quiserem trabalhar com apresentação, isso aqui vai ajudar vocês até a gravar vídeo, tá, gente? Vai ajudar vocês a fazerem o que vocês precisam fazer. Aqui tem todas as técnicas para ser realmente palestrantes iluminadas, maravilhosas. Eu fui trainee delas todas aqui, elas brilham hoje nos palcos, maravilhosas. Minha equipe maravilhosa, tudo maravilhoso. Então, vamos lá? Olha só, gente. De graça, tá? De graça. Não vai acontecer esse valor de novo. É agora ou nunca. Já vai pegando o cartão do marido, já vai tomando sua decisão. Você não precisa de ninguém para tomar essa decisão, porque é para você esse investimento, não é para mais ninguém. E ainda você vai pagar parcelado. Não tem como. Você vai só precisar tomar essa decisão. Ana, mas é porque eu não posso. Não, tudo é uma questão de prioridade. Tudo é uma questão de prioridade. Se a prioridade não for você, como é que vai ser? Como é que você pode fazer algo por alguém, pro seu filho, pro seu marido, pro seu casamento, pelo seu negócio, por você, se você não pensar em você primeiro? Você é a estrutura, você é a base. Você tem que cuidar da base para você conseguir cuidar de todos. Então, você vai tomar essa decisão hoje pensando em você. Você não precisa ser aprovada. Eu tenho certeza que você vai se ajustar, você mesmo vai pagar com o seu dinheiro. Eu tenho certeza disso, absoluta. Quando eu entrei na minha mentoria de 50 mil, você acha que eu também tinha, na época, lá em 2019? Não tinha, não. Eu coloquei o pé para Deus colocar o chão. E engraçado, sabe o que acontece? Quando você toma uma decisão assim, que você vai entrar e vai pagar uma mixaria, você vai pagar uma mixaria, não é 50 mil não, tá? Olha só, você vai expandindo também. Se você toma a decisão de encarar um negócio como investimento em você, você já abriu outras possibilidades de ganho. Você vai ver como o dinheiro vai entrar de fontes infinitas na sua vida. Porque isso não vai ser problema mais para você, porque a gente vai trabalhar aquele lado pessimista, você lembra? Lado analítico. Essa aqui é uma decisão sábia. É uma decisão que você precisa tomar para você avançar nos seus negócios e estar comigo aqui. Não sou mais eu. Já grita essa bandeira aí agora. Vamos lá para o valor? Vocês não vão acreditar? Gente, apenas R$1.997. Muito pouco esse valor. Isso aí à vista. Porque nós vamos fazer aqui parcelado para você, que às vezes tá apertado aí, R$206, gente. R$206 não é o valor nem de uma consulta psicológica. Não é a consulta nem da psiquiatra para você pegar lá a sua Ritalina, a sua Vivance. Uma consulta com a psiquiatra boa aí é R$350. Imagina! Gente, vocês não podem perder, porque esse valor está de graça. Está de graça.
O link para comprar tá aqui agora nessa aula e vou também deixar lá na comunidade. Mas já toma a decisão, já entra logo. Porque vai, quem sabe, a mãe aqui faz mais alguma coisa para as 3 primeiras, né? Tô prometendo nada, só tô falando, quem sabe. Então, gente, eu coloquei aqui, ó, para você que acha que não faz sentido você entrar, olha o ganho que você tem nos seus negócios, relacionamento, você com você mesma, que é o mais importante, você se conhecer, entender e se perceber se você realmente está tendo as tomadas de decisões assertivas, se você está realmente se abrindo realmente para o que você precisa, está usando a sua força, se você está acessando realmente a sua liberdade. Quando fala, ah, eu já sou livre, não, não é isso. Você ainda depende de alguém. Até para tomar uma decisão para comprar um curso desse. Desculpa, gente, porque vou falar. Se doeu, toma que é seu. Você lembra que eu falei com vocês? Doeu em mim também lá atrás, viu, gente? E muito, não foi pouco, não. Não foi pouco, não. Isso aqui eu não cheguei a pagar baratinho assim, não. Devolutiva na época, lá, ó, na pandemia, era muito mais cara do que isso. Era só um laudo e uma devolutiva. Só isso já era R$ 1.500. Uma mentoria para aprender tudo que eu aprendi, que é R$ 50 mil. Mas R$ 1.500 foi o que eu paguei no meu diagnóstico. Vocês estão pagando numa mentoria. Vocês estão pagando numa mentoria de 6 meses comigo. Eu paguei R$ 1.500 por um laudo e um diagnóstico de 2 horas. Não tem base, gente. Isso já há quanto tempo atrás? Por isso que eu falo que tá de graça. Ai, Ana, 1997. Olha, você acessa isso aqui rapidinho. Você vai pagar de 12 vezes. Você vai pagar R$ 206 por mês, você não vai nem sentir. Você vai sentir a grande diferença como você está mudada. Como você realmente toma suas decisões, você fala assertivamente, como seus negócios vão avançar. Isso aí vai voltar para você rapidinho. No segundo mês, você já vai ganhar uma outra perspectiva, até na hora de vender para alguém. Se você trabalha com vendas, vende, acessa pessoas, você precisa desse curso. Você precisa começar a entender de pessoas, porque senão você vai ficar para trás. Não esqueça que o mundo agora está precisando de parte humana, porque agora tudo se fala só de IA. Se você não tiver acesso a isso, você não vai avançar. Vai ficar sempre dependente ali, ou de algum remédio, de algumas pessoas. Você precisa disso. Ai, Ana, isso não é para mim. Tá bom, tá legal. Será que isso funciona? Eu trouxe resultados para vocês aqui. Tem muito mais alunas minhas que também a gente pode trazer aqui, vamos deixar aqui para vocês, para mostrar que funciona. Mas eu sou prova viva como funciona. Que funcionou para mim. Eu tenho muitas outras pessoas que já foram mapeadas, estão brilhando na vida, que hoje não conseguem mais olhar as pessoas que olhavam no passado. Tudo tem uma transformação. Não tem como você entrar e sair da mesma forma. Isso eu te garanto. Isso eu te garanto. Não tem como. Isso aqui não tem nada de achismo, não. Aqui é ciência. E é biologia. Será que é para mim? Deixa eu te falar. Vou te falar agora algo que vai tocar seu coração aí. Será que é para você? Tem certeza? Que não é para você? Só se você for sozinho no mundo. Se você não tiver que relacionar com ninguém, se você não tiver que vender para ninguém, se você não tiver que falar com ninguém, se você não tiver que conversar consigo mesmo, se você não tiver que tomar nenhuma decisão, se você não tiver que estar no meio de pessoas, se você for só uma planta que você não precisa disso. Isso aí não é para você. Porque isso aqui é para todo ser humano. Todo mundo precisa se conhecer. Isso é para você. Será que isso é para mim? Ana, eu já fiz terapia. Será que funciona o seu método? Não invalida a terapia. Ele só é somado para você avançar muito mais. Funciona. Funciona muito bem porque você agora vai trazer uma percepção diferente para a sua psicóloga, para a sua terapia, para onde que você tá. Terapia é muito bom, gente. Façam terapia. Eu amo terapia. A terapia ali, ela é conjunta com o que eu trabalho aqui. Você vai começar a entender muito mais como você funciona, então você vai ver que muitas coisas não são diagnóstico de doença, e às vezes foi tratado dentro da mentoria mesmo, que você, é porque eu perco o foco, talvez você não tenha TDAH, você só precisava de um ajuste. Eu vou conhecer meu perfil e fazer o quê? Vai se perceber, mulher. Você vai se perceber como se funciona, qual que é o botão que você vai acionar para quando você precisar tomar uma decisão, para quando você precisar de avançar, quando você for vender. Você vai começar a ter leitura de tudo na sua vida. Porque quando a gente se conhece, a gente conhece o outro. Pronto. Tá respondido. Isso aí é mais do que essencial. Isso é o alimento da sua alma. Ana, eu não tenho tempo. Por isso mesmo que eu fiz 15 encontros. E vou deixar todos gravados. O que mais você precisa?
Eu acho que você não é que você não tem tempo, você não tá tendo prioridade. Prioridade, porque tempo, quando a gente tem prioridade, a gente faz acontecer. Então você vai tomar essa decisão, porque tempo a gente vai ajeitar aqui. Vai ficar tudo gravado, você vai participar, você vai ter seu laudo, você vai saber quem você é, então... Isso não é desculpa. Vambora, vamos pro próximo nível. Ana, eu já fiz esse tipo de análise. Eu já sei tudo sobre mim. Tá, mas você conseguiu colocar em prática sem o mentor? Porque é muito difícil. Só saber as informações não vão te tirar da onde que você está. Fiz um teste na internet, eu sou melancólica, descobri isso e assado de mim. Não, só esse teste, só esse não vai fazer você sair do lugar. A gente precisa de um mentor para a gente nos orientar, para saber agora a rota, o que eu tenho que fazer com essa informação. Se você sabe o que já sabe, por que ainda não está tendo o resultado que precisa? A gente precisa perceber isso. Então, a gente precisa entender, olha, eu já sei, é como se fosse uma receita de bolo. Vou colocar bem prático aqui a explicação para vocês. Eu sei quais são os ingredientes, mas não sei o modo de preparo. Saber não quer dizer que você vai chegar no resultado de um bolo perfeito. Então, saber os ingredientes não quer dizer que você vai chegar no resultado do bolo perfeito. Fechou o bloco? Já estão abertas as inscrições para a mentoria Sou Mais Eu. Para você que já tomou sua decisão, vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar juntinhas. O link está aqui na descrição da bio. Você pode entrar agora, você pode tomar sua decisão, você pode conhecer a mentoria e pode começar a sua avaliação. Você pode participar da nossa comunidade e começar a nossa jornada juntinhas. Lembrando que autoconhecimento é consciência, é desbloqueio, é comunicação, é posicionamento, é liderança, é liberdade. Esse é o nosso caminho e vamos juntas, porque eu quero terminar dizendo uma coisa muito importante para vocês, que vocês precisam ouvir isso hoje. O problema talvez nunca tenha sido você, falei isso em vários vídeos. Talvez você está passando tempo demais tentando ser outra mulher que não precisava ser. Agora é só vir para um Sou Mais Eu, porque chegou a sua hora, chegou o seu momento de você se conhecer na sua forma mais natural, na sua essência e no seu poder, e de ocupar o espaço que você precisa para liderar, para você crescer, iluminar. Seja mais você, porque eu sou mais eu. Eu quero você dentro da mentoria. Um grande beijo. Sejam todas muito bem-vindas. A turma de embaixadoras, um grande beijo e parabéns pela tomada de decisão.